Coisa boa, né? Pedi para a Deia compartilhar aqui esse momento, porque o que sempre me surpreende e me emociona não é o que Deus vai fazer. Como ela falou, eu sei que Deus vai fazer. A gente que caminha com o Senhor há algum tempo, a gente sabe que Deus faz, né? Mas é tão lindo ver como Deus move as pessoas, né? E foi isso essa semana, né? Uma querida aí mandou mensagem para a Diana: "Ó, Diana, estou sentindo. Não existe alguém na igreja que está precisando de alguma coisa, porque eu realmente estou sentindo." E aí a Diana contou, né? Toda a questão da Deia, né? E ela falou: eu sabia que era uma mulher, né? E a gente sabe que, lógico que não ia faltar, a gente não quer deixar faltar, mas é lindo ver Deus mover, né? É lindo ver que Deus sempre se preocupa, né? Que Deus sempre sabe mais do que a gente, né? E é isso que é a palavra, né? Isso é o crer no impossível, isso é crer num Deus que a gente crê, né? E até um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje. Agradecer também, né? A gente voltou semana passada aí do Brasil, tivemos um tempo maravilhoso. Obrigado aí pelas orações, foi muito bom lá, podemos descansar, ver os irmãos, ver a família, servir lá na igreja, pregamos lá, foi muito bom. Então, muito obrigado. Me senti turista no Rio. Ia pra praia, minhas filhas: "Pô, pai, tá igual turista." Eu falei: "Que igual turista o quê? Chegou hoje, pô, tenho 20 anos aqui, 30 anos de Brasil, como é que sou igual?" Aí vai, chega na areia assim, tem umas gírias novas que a gente nem conhece, né? Aí os meninos: "Aí, paizão, vai querer uma cadeira?" Eu falei: "Que paizão o quê, rapaz? Sou teu pai nada." Mas foi bom demais, foi muito bom. Realmente foi um tempo precioso, necessário. E interessante, na volta do avião, tem ali os filmezinhos, né? E tem o som ali, e logo minha cadeira ali não estava funcionando o som, né? Aí eu falei: "Caramba, e agora?" Eu chamei, até falei com a moça. Ela falou: "Poxa, era na cadeira o problema, né? No carro não tinha outro lugar, não teve o que fazer, né?" Eu: "Caramba, vou fazer o que aqui 8 horas nesse avião?" E aí eu peguei ali o iPad, eu vou procurar se tem algum livro, né? E só tinha um livro, né? Que é um livro que eu gosto muito, que é o Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, que eu já tinha lido há muitos anos atrás, mas é um livro que tem tudo a ver com aquilo que eu creio. E aí eu comecei a ler quase o livro todo, li quase metade do livro ali, foi muito bom, né? Foi um tempo precioso e Deus começou a reacender em mim um assunto que eu sempre falo, eu sempre falei a vida inteira. Às vezes eu tento fugir um pouquinho, vamos falar de outra coisa, mas o Senhor sempre me traz de volta a esse assunto da fé, né? Que é justamente isso, da gente confiar acima das circunstâncias, da gente ser capaz de descansar no Senhor, ainda que tudo pareça contrário. E eu queria começar lendo um versículo aqui antes da gente orar. Está lá em Hebreus 10, 38. Nem vou falar sobre o livro não, né? Mas me acendeu isso, né? E foi muito bom, né? Vamos lá. "Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele." Eu queria que mais uma vez você fechasse seus olhos aí. Hoje está frio, especialmente frio, né? Então, se você tem um irmão do seu lado que possa te abraçar, e abrace ele aí. Se você precisar de coberta, né? Infelizmente a gente não tem aqui o controle do ar, então fica fora do nosso alcance aqui, mas tem uma cobertinha de fora. Se você precisar, a gente pega para você. Senão você abraça o irmão do seu lado aí. Abraça alguém aí, Theo. Amém, Senhor. Oh, Pai, vem sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, vem despertar a Tua verdade, Senhor. Senhor, e apesar de mim, apesar de cada um de nós, se manifesta aqui no nosso meio, Senhor. Revela-se a nós, Senhor. Revela aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela será entregue, Senhor. E a Tua palavra diz que ela nunca volta vazia, Senhor. Que ela possa cumprir, tocar nos nossos corações, trazer vida, Senhor. Trazer vida, Senhor. Que traga, Senhor, uma ação nossa, que a gente possa ter uma resposta, Senhor. Uma atitude, que o Senhor possa despertar em nós algo novo hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
tenha livre acesso aos nossos corações, Senhor. Amém. Amém. Mas o texto diz que o justo viverá pela fé, né? E o justo, segundo a Bíblia, é aquele que foi justificado pelo Senhor, né? O justo não é o bonzinho, poxa, aquele cara é justo, né? Isso aí, a Bíblia diz que não há um sequer bom na terra. Então, o justo não é aquele que é o merecedor, o justo é aquele que foi justificado pelo Senhor, aquele que teve um encontro com o Senhor, entendeu o sacrifício dele e passou a andar com o Senhor. E a Bíblia diz que o modo de viver do justo é pela fé. Então não existe outro modo de viver, não existe outra maneira, né? A gente sempre quer buscar segurança em alguma coisa, no trabalho, em alguém, né? No Brasil, vou fazer um emprego público para eu ter uma segurança. A gente sempre vê pessoas buscando segurança. Mas a Bíblia diz que o justo, ou seja, aquele que conhece o Senhor, o modo de viver, o estilo de vida dele tem que ser pela fé, né? Tem que ser confiar no Senhor acima das circunstâncias. E esse versículo que todo mundo conhece, que é básico da Bíblia, me chamou a atenção nesses dias. Eu falei, o único jeito de viver é pela fé, né? Se a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ou seja, o modo de viver do justo é caminhar com o Senhor, é confiar. O que é a fé? Confiar na palavra do Senhor acima das circunstâncias, acima do que eu estou vendo, acima do que eu acredito, né? Então a Bíblia diz, olha, se você é justo, se você teve um encontro comigo, a partir de agora, o seu caminhar vai ser baseado na fé, vai ser baseado naquilo que a minha palavra diz e não naquilo que você acha. Amém? E é interessante que eu estou sempre falando de fé, né? Eu creio que é algo que Deus despertou em mim desde o início, desde que eu me converti. Eu creio dessa maneira, né? Que se Deus falou, vai acontecer, e a palavra de Deus está acima do que as circunstâncias falam, né? Mas existe hoje, às vezes, uma distorção, né, no Evangelho, muito humanista, né, muito centrado no homem, sempre para resolver problemas. E a gente vê tanta gente falando de fé sempre para isso. E a gente sabe que o Evangelho é muito maior do que isso, né? Ele foca na eternidade, foca na nossa salvação, né? Foca no amor que a gente deve ter uns pelos outros, pelo Senhor. Mas o próprio apóstolo Paulo chega a dizer, né, que se a nossa vida, né, se a nossa esperança se baseia somente nesse mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens, né? Mas não é somente nesse mundo, mas existe algo nesse mundo, né? E a fé é para esse mundo, a fé é para esse tempo. Então, ainda que a gente saiba que o Evangelho, o Reino de Deus, tudo aquilo que a gente aprende do Senhor não é só para esse mundo, ela também é para esse mundo. E não é porque existem distorções que a gente vai deixar de falar daquilo que a Bíblia diz, né? Então a gente tem que ter equilíbrio, né, e conhecimento para saber que o Senhor tem planos e projetos também para a nossa vida, também para esse mundo, né? Que é um pouco daquilo que a Déia falou. A palavra diz que existe uma provisão sobrenatural para aqueles que creem. Isso é o quê? Isso é fé. Então ela descansou, ela falou. Ela não poderia trabalhar. Ela falou, o que eu vou fazer? Eu vou descansar e eu vou crer que o Senhor, que me prometeu na sua palavra, tem uma provisão para a minha vida. E a provisão veio, né? Por quê? Porque Deus não mente, né? Porque a nossa fé é baseada no quê? No caráter de Deus. E quem conhece a Deus sabe que Deus não mente, né? Então é impossível que Deus minta. A palavra chega a dizer isso, né? Então a gente sabe que pode confiar nele, né? Então de volta estamos aqui falando sobre isso, né? Sobre a nossa fé, sobre a gente andar com o Senhor. A palavra chega a dizer, né, que nos resta a esperança, a fé e o amor, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor é eterno, né? Lá no céu a gente vai continuar amando o Senhor, vai continuar amando uns aos outros. A gente não precisa de fé no céu, porque no céu a gente já está no céu. No céu a gente já está vendo tudo, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. No céu a gente está vendo tudo. Então a gente não precisa de fé. Para esse tempo presente a gente precisa de fé, né? Porque a fé é o instrumento que traz aquilo que está no céu na terra, né? Então para esse tempo presente aqui na terra a gente precisa de fé, né? E por isso que a Bíblia falou tanto sobre fé, né? Porque lá a gente só precisa do Senhor, a gente vai estar lá com Ele.
A gente vai estar vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. A adoração, né? O amor, isso é eterno. Por isso que às vezes está aqui, a gente está na adoração aqui, a gente se sente no céu, porque é a atmosfera no céu, isso é eterno. Comece a se acostumar com isso se você quer ir para o céu, porque lá vai ser assim, né? Isso aqui é só uma pequena amostra disso aí, né? E só um minutinho. Eu tenho às vezes repetido muito isso aqui, né, que Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé, né? E às vezes pode parecer assim, como se Deus fosse indiferente, né? Deus ama todo mundo e Deus se compadece da dor de qualquer um, né? Mas Deus responde à fé, né? Deus age de acordo com a nossa fé. Quando Jesus andou na terra, né, e ele fazia aqueles todos os milagres, ele sempre falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. A palavra diz que todos têm necessidade de salvação, né? Diz assim: todos pecaram e estão carentes, né, da salvação, estão carentes da glória, da misericórdia de Deus. Ou seja, toda a humanidade precisa de salvação. Todos serão salvos? Segundo a Bíblia, não. Quem vai ser salvo? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então você vê que existe uma necessidade geral, mas só vai receber aquele que crê, né? Isso é um conceito. Deus atua por meio da fé, né? Ah, mas por que isso? Porque Deus estabeleceu isso, né? A gente quer sempre entender, porque Deus revelou isso na sua palavra. É por meio da fé, né? E por isso que diz que o justo viverá pela fé, para que possa viver aquilo que Deus tem, né? Tem um texto, esse vamos ler junto aí, Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, assim, é importante a gente primeiro entender a importância da fé, que é isso, né? E a Bíblia chega a dizer: olha, não pense tal homem que vai receber do Senhor toda coisa alguma. A gente tem às vezes uma normal, né? Mas uma infantilidade, né? Eu já falei isso e eu acredito que você já falou também. Ah, não, se for da vontade de Deus vai acontecer. Já falei isso algumas vezes. Mas a gente vê na Bíblia diversos relatos de coisas que eram da vontade de Deus e não aconteceu, né? Por quê? Porque duvidaram, né? É o que o texto está dizendo aqui. A Bíblia conta a história do povo, né? Do povo de Israel quando saiu do Egito. Moisés tirou todo aquele povo lá, né? O Senhor tirou através de Moisés. E o texto diz, né? Lá em Hebreus vai dizer, né? Mas diz também na história ali em Deuteronômio, que eles não puderam entrar na terra prometida. Que terra era essa? Terra que o Senhor falou, que o Senhor prometeu, essa é a minha vontade. Eu tirei vocês daqui para levar para Canaã, para a terra que manda leite e mel. E o texto diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, existia uma vontade do Senhor, existia uma direção do Senhor, e porque eles duvidaram, não conseguiram conquistar aquilo que o Senhor tinha. Então, só saber a vontade do Senhor não é suficiente para a gente viver aquilo que o Senhor tem, né? É o primeiro passo, né? A fé se baseia na revelação da vontade de Deus, seja na revelação escrita, ou seja, algo que Deus falou no seu coração, né? A fé não é eu fazer com que Deus realize os meus desejos, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho isso, né? Aquele prédio ali vai ser meu, eu creio e eu vou usar minha fé. Você pode pedir, né? Deus pode até te dar, né? Mas não é baseado no seu desejo simplesmente, mas é baseado numa revelação que Deus te dá, ou pela palavra, ou falando com você, né? E aí sim a gente pode ter certeza disso, né? Então assim, a gente tem que ter esse entendimento, né? Será que eu tenho tido fé? Não é um peso, né? Não é pecado, né? Quantas situações a gente
se apavora, a gente se abate. Por isso é importante a igreja, por isso é importante um cuidar do outro, né? Porque às vezes a gente está sem fé, mas alguém levanta a gente com uma palavra de fé. Sempre que se fala de fé, eu fico sempre preocupado de você não sentir o jugo. Puxa, mas eu não tenho fé, então não estou vivendo nada, então eu sou um homem sem fé, né? Não é sobre isso. A ideia aqui é despertar a sua fé, a minha fé, crer que esse é o propósito de Deus, essa é a revelação de Deus na terra através da palavra, né? A gente confiar naquilo que Ele diz, né? Amém? A nossa fé, né, é a nossa parte nessa equação, né? A primeira parte é saber qual é a vontade de Deus. Beleza, é essa. Qual é a minha parte na equação? Eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou agir de acordo com essa direção, né? Acho interessante na oração modelo, né? A gente sempre fala sobre isso também. Os discípulos perguntam para Jesus: olha, como é que a gente faz para orar, né? Tudo aquilo era novo para eles. E aí Jesus ali faz a oração conhecida como oração do Pai Nosso, né? Não é esse o nome que está, mas ficou conhecido assim, não tem nada de errado com isso. Mas os princípios estão ali, né? E ele faz toda aquela oração bonita, né? E uma parte dela, Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu, né? Ou seja, a gente precisa orar para que a vontade de Deus se cumpra na terra, né? No céu ela se cumpre, no céu ela é perfeita, né? No mundo invisível, na dimensão do Senhor, a vontade de Deus se cumpre. Mas se o Senhor manda a gente orar para que a vontade dele se cumpra na terra, quer dizer que não vai se cumprir se a gente não orar, né? É um princípio básico, Senhor, que se cumpra a tua vontade aqui, né? Então, o nosso papel na equação é esse papel de fé, né? É o homem trazendo à existência aquilo que está no céu para a terra, né? É o homem confiando naquilo que o Senhor diz, né? A nossa fé está ancorada na esfera invisível para trazer a existência na esfera visível, né? E isso é fé, isso é fé. É eu acreditar naquilo que o Senhor diz, acima das realidades aqui na terra, acima do que eu estou vendo, ainda naquilo que eu esteja vendo seja real, né? Parece doido, né? Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura, porque isso parece doido, né? Mas como assim? Eu estou vendo uma situação, mas Deus falou: não, mas tudo bem, pode descansar que eu estou vendo uma situação acima dessa. Eu estou vendo aquilo que você não está vendo, né? E aí a Bíblia nos ensina: ok, então como temos fé? Se eu preciso da fé para viver as promessas do Senhor, se eu preciso da fé para experimentar aquilo que o Senhor tem para mim, como é que eu tenho fé então, né? Porque fé é difícil de medir, né? Às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, você, não, mas eu já tenho fé. Eu falei: não, tudo bem, não estou, né? A gente não tem como medir quem tem e quem não tem. Mas o que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, né? O texto diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então como é que se tem fé? Ouvindo. E é interessante porque essa palavra no original, ela está no gerúndio. Então a fé vem de estar ouvindo, né? A fé não vem de você ter ouvido. Isso é interessante porque algumas situações na minha vida eu tive uma fé inicial porque eu estava ouvindo. E aí você vai caminhando e você deixa de ouvir e aí aquela fé ali, ela está mais fraca, né? Quantas vezes o Senhor Jesus reclamou do Senhor: por que vocês foram homens de pequena fé? Às vezes a gente é homem e mulheres de pequena fé, né? Mas a Bíblia diz que a fé vem por estar ouvindo, né? E só estar ouvindo quem caminha com o Senhor, né? E quanto mais eu estou ouvindo, mais revelação eu tenho da vontade do Senhor. A palavra revelação, né? Ela significa tirar o véu, né? Significa você conseguir enxergar aquilo que você não enxergava antes, né? Porque se você vê através de um véu, através de uma cortina, você vê mais ou menos, né? E a palavra revelação significa abrir a cortina, e aí você vê nitidamente, né? Então quanto mais eu ouço Deus, quanto mais eu vou ouvindo Deus, mais fé eu vou tendo, né? Mais eu vou acreditando naquilo que o Senhor diz do que naquilo que eu penso, né? Mas isso eu achei muito interessante, essa coisa do estar ouvindo, né? Porque tem tanta coisa que a gente já ouviu, né?
Uma vez Deus me chamou a atenção com isso, né? Para com esse negócio de isso eu já sei, né? A ideia que me deu essa. Porque às vezes a gente, isso eu já sei, né? Isso eu já ouvi, essa história eu já conheço, pô, né? E a fé é justamente isso, é o estar ouvindo, é você continuar ouvindo, né? Deus falou para Abraão lá levar Isaac, né, para o sacrifício, aquela maluquice toda que a gente sabe lá em Gênesis, né? E Abraão ali obedeceu e foi por fé. Mas ali no finalzinho, imagina se Abraão não tivesse ouvido Deus, né? Tinha feito uma maluquice, né? Porque, não, Deus mandou fazer isso, né? Então assim, existe um discernimento de estar ouvindo a Deus. E a gente vai estar caminhando em fé ouvindo a Deus, né? Porque Deus dá uma direção, mas Deus continua a dar direções, né? Então, é diferente de você ter uma fé inicial, e por isso muitas vezes a gente tem a fé inicial, mas a gente não continua ouvindo, aquilo vai se esvaindo, né? A glória vai diminuindo, né? Vai virando fumaça e a gente perde de vista aquilo que realmente era, né? Isso que eu falei aqui, ó. A fé vive dentro da vontade revelada de Deus, né? E isso faz muita diferença, né? Porque às vezes a gente fala, você tem que ter fé. Aí a pessoa, não, então vou ter fé que eu vou ter fé que o Flamengo vai ganhar hoje. Aí os flamenguistas aí, só isso você não tem como ter fé nisso. Você pode ter uma esperança, uma torcida, né? Vai ser difícil, né? Então, você pode ter uma esperança, uma torcida, mas fé você não tem como ter. Por quê? Porque você não tem uma palavra de Deus dizendo que o Flamengo vai ganhar hoje. Não está na Bíblia que o Flamengo vai ganhar hoje. Não, graças a Deus. E, né, Deus também não revelou isso para ninguém, né? Se revelou, não sei, né? Então, ou seja, você não tem como ter fé naquilo que não foi revelado. Você pode ter uma esperança, você pode pedir para Deus coisas, né? Não tem nada de errado. O pessoal aqui, né, eu lembro aqui, a gente teve o retiro, foi uma galera do jiu-jitsu lá, né? Hoje está a Jordana aí, nossa campeã aí, ó. E o pessoal queria que a gente orasse para eles iam no campeonato, né? Você pode orar para eu? Eu falei, não, lógico que eu posso orar, mas eu não posso ter certeza absoluta, é até difícil de orar, porque a pessoa ganha, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente pode orar para Deus guardar, para Deus abençoar, para Deus ser com ela, para dar confiança na hora, né? Mas a gente não tem como orar para que ela ganhe. Por quê? Porque eu não sei qual é a vontade de Deus em relação a isso, né? A gente faz o nosso melhor, né? Ali o atleta, como atleta, se prepara, tudo, e pede para que o Senhor abençoe, né? Mas se a vontade de Deus é que o outro ganhe lá naquele dia, a gente não tem como ter essa certeza, né? A gente, claro, pode orar, pode abençoar, mas a fé bíblica, ela é baseada na revelação de Deus, aquilo que Deus já falou. E aquilo que Deus falou, a gente pode ter certeza absoluta, não importa o que está acontecendo, mas se Deus falou, eu posso confiar. Aquilo que Ele não falou, eu posso pedir, eu posso orar, eu posso jejuar, né? A gente vê lá o caso de Davi, né? Quando ali, né, traiu ali, se deitou lá com a mulher do Urias lá, com a Betseba, e teve um filho, e Deus falou, ó, a criança vai morrer, né? E ele fez o quê? Orou, jejuou, buscou a Deus, e a criança morreu. Assim, Deus não falou que ia livrar, né? Ele fez a parte dele, a gente sempre pode fazer, né? E tá tudo bem. Quando aconteceu o fato ali, ele falou, tudo bem, Deus não quis, vou me levantar e vou seguir a minha vida, né? Então assim, quando Deus revela a sua vontade, a gente pode ter certeza. Quando não revela, a gente tem que buscar, orar, pedir, né? Esse é o nosso desafio diário de discernir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está fazendo. Mas isso é muito importante, a gente ter o conceito certo de quem Deus é e qual é a sua vontade. Porque se a gente não sabe quem Deus é e nem qual é a sua vontade, como é que a gente vai ter a fé certa, né? E eu vejo que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Esse é o grande gargalo, né? Porque é impossível ter fé em algo, porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam, como é que eu vou ter certeza de algo que eu não sei se é, né? Então, a gente deveria gastar mais tempo querendo entender o que Deus fala a respeito de algo, do que simplesmente orar para que aquilo aconteça, para que determinada coisa aconteça, sem ter essa certeza,
né? Então assim, quando Deus revela, a gente pode crer de todo o nosso coração, né? E esse é o nosso desafio, né? Aquilo que a gente tem orado aqui por algumas pessoas enfermas, né? Eu creio, segundo a palavra, que a enfermidade não é de Deus. Eu creio que quando Jesus morreu na cruz, Ele deu recursos para que a gente vença a enfermidade, em oração. Nada contra ir no médico, pelo contrário, porque se eu creio que aquilo ali não é de Deus, justamente eu vou combater com tudo que eu tenho. Porque se eu achar que a minha doença é de Deus, eu nem vou no médico, cara. Eu vou ir contra a vontade de Deus, né? Se eu achar, essa doença aí foi Deus que me deu, então para que eu vou no médico? Estou indo contra Deus? Não. A doença não foi Deus que te deu. Existem situações naturais, situações espirituais, mas eu creio que Deus sempre quer restaurar. Eu creio que existe sempre uma provisão do Senhor também nessa área. A gente vê Jesus andando sobre a terra, em vários textos diz que Ele curava a todos, né? E diz assim, e Ele não pôde fazer muitos milagres na sua cidade, Nazaré, ainda diz assim, por causa da incredulidade do povo. Então assim, não era porque Ele não podia, porque o povo não creu, né? Então a gente crê nisso, né? A gente crê nessa revelação, nessa parte da revelação de Deus para isso também. E a gente deve continuar praticando, né? Orando, crendo, né? Então sempre que tem alguém enfermo a gente ora. Essa semana a gente, né, chegou de viagem, viu a Deia lá bem prostrada mesmo esses dias. A gente está orando, né? Todos os dias. Senhor, levanta, nós cremos, levanta, tua palavra diz isso, né? E da hora para outra ali, ela levantou, está ótima, né? A gente sabe que não é, né, uma bobagem, né? Né? Ninguém fica tranquilo recebendo um diagnóstico de câncer, né? Mas a gente crê que Deus já curou, ela fez ali o que precisava, né? E os próprios exames agora já estão, né, tudo direitinho. Mas é o papel nosso como igreja, né, e dela também, de crer naquilo que a palavra diz, né? Então assim, a gente, no final, se tiver alguém com doença, a gente vai orar. A gente tem que voltar a praticar isso. Por quê? Porque isso é uma revelação da palavra, né? E se a gente não crê, a gente fica sempre com esse constrangimento. Pô, mas e se não funcionar? Se não funcionar, eu vou buscar em Deus até que funcione, porque assim, é o que a palavra diz. Esse é o caso que a Bíblia revela a sua vontade, né? Ah, existe uma soberania de Deus? Existe, eu creio que existe também, né? Mas se existe, deveria ser muito mais exceção do que a regra, né? E a gente tem vivido pouco isso. Eu falo até por mim, e isso tem a ver com o que você estar ouvindo e não ter ouvido, né? Como eu falei, porque houve uma época, né, uns 15 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre cura, né? E a gente ficava estudando e orando, cara, e funcionava muito. Tive várias experiências, né? Até o Luan veio, eu estava contando para o Luan, tive um cisto aqui, bem grande, fui lá, tinha que fazer uma cirurgia, era uma coisa, né, um pouquinho mais séria. E a gente na célula lá, não, a palavra diz isso, vamos orar. Aí oramos, mas fui no médico no outro dia, o cara, não tem nada, parece que nunca teve nada. Fez o exame lá. Então assim, a gente teve várias experiências com isso, porque simplesmente acreditando naquilo que a Bíblia diz, né? Não precisa ser nada muito, é só acreditar naquilo que a Bíblia diz, né? E por que funcionou? E às vezes a gente não consegue experimentar mais. Porque eu estava me enchendo disso, né? Eu estava ouvindo, né? Hoje eu posso dizer que eu já ouvi, né? Mas ali eu estava ouvindo constantemente, me enchendo sobre esse assunto, né? E ali, me enchendo sobre aquilo, eu tive fé suficiente para que aquilo funcionasse. É o que diz lá em Provérbios, a gente afiar o machado, né? Diz assim, se o machado tiver, como é que é? Embotado, como é? Tem uma palavra aí que... É tipo assim, quando a faca tá cega, né? Você vai ter que usar muita força para cortar uma árvore, né? Então, em vez de a gente se esforçar muito para cortar a árvore, a gente devia afiar o machado primeiro, né? Se encher de Deus, daquilo que Deus fala sobre determinado assunto, para aí sim a gente ir cortar as árvores da vida aí, né? Isso aqui eu dei só um exemplo, tá? Mas eu acho que é um exemplo importante, que a gente volte a viver isso como igreja, como indivíduo. Eu creio ser isso uma vontade de Deus, uma revelação de Deus mesmo,
para a igreja, né? Não é para aquele tempo. Jesus falou que a gente faria coisas maiores que ele, pô. Se ele curava todo mundo, a gente não cura ninguém. Né? É sem peso, gente. É só para coisas para a gente realmente crer que isso é real, né? Isso é o Evangelho. O Evangelho não mudou. A palavra de Deus não muda, né? E se a fé vem pelo ouvir, eu creio muito que a incredulidade também vem pelo ouvir, né? Digo até por mim nesse assunto também. Muitas vezes, né, e nunca é por mal, mas a gente conversa, a pessoa, não, mas não é assim, não, aí você, realmente acho que não é assim. Né? É normal, os espias, né, quando Moisés tirou o povo ali e chegou a hora de conquistar a terra lá, né, e ele manda 12 espias para espiar a terra ali, para ver, e diz, né, e como eu já falei, o texto diz que eles não puderam entrar porque não creram. 2 falaram, a terra é boa, tem gigante, mas é isso. E Deus falou, vamos conquistar, a terra é nossa, vamos cair para dentro, porque Deus já prometeu. Só que a Bíblia diz que 10 outros, diz assim, trouxeram um relatório negativo. Não dá para entrar, tem gigante, a gente é igual um gafanhoto do lado deles. E diz o quê? Que aquele discurso impregnou todo o povo. E por isso que o povo não entrou. Ninguém entrou. Todo mundo acreditou no discurso negativo. E que não era negativo, gente. Era realidade, tá? Existia gigante. Era assim, humanamente olhando, era impossível. Eles não foram negativos, eles foram realistas, né? E por isso que diz que o justo viverá pela fé. Que a fé é acima da realidade. Eles não foram negativos. Eles foram realistas. Era impossível ganhar. Só que a Bíblia diz que Josué e Caleb falou, não, Deus falou que é nosso, vamos para dentro do gigante, que o gigante vai cair, a gente vai conquistar, né? Então assim, se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir, né? É isso que a Bíblia diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas vezes você, não, mas não tem nada a ver, toma lá, daqui a pouco você vai ouvindo, daqui a pouco você realmente, talvez, talvez seja isso, né? Mas isso é Bíblia, gente, é Bíblia. E agora que eu sei, né, nós sabemos, estamos aqui conversando sobre isso, da importância da fé e como se tem fé, é importante a gente entender como ela se manifesta, né, quais são os estágios da fé. Como é que a gente consegue manifestar essa fé que é tão importante para a gente viver aquilo que o Senhor tem para a gente. E eu entendo, né, segundo a palavra, que ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é o interior. Ou seja, antes de Deus mudar a circunstância externa, Deus muda a gente, né? É um pouquinho do que a Déia contou aqui, né? Ela descansou no Senhor e aí a provisão veio, né? E a gente sempre tem uma expectativa de que a solução venha e aí eu vou descansar, né? Bem melhor seria, né? Deus resolve o problema, aí eu descanso. Mas aí não é fé, aí é qualquer pessoa nesse planeta que tem um problema resolvido, vai ficar feliz com o problema resolvido. O desafio da fé é, antes de resolver, eu descanso o meu coração, porque eu sei que Deus vai resolver. Isso é fé, né? Porque se eu só descanso o coração depois que Deus faz, isso não é fé, isso é o normal, né? Isso é o caminhar nessa vida aqui. E o grande desafio da fé é eu conseguir descansar, né? Acreditar, né? A ponto de descansar o coração antes da circunstância mudar, antes de Deus fazer, né? A gente tem vários exemplos bíblicos, eu vou ler alguns aqui. A Bíblia conta lá no livro de Daniel, o relato lá dos 3 que foram para a fornalha, Sedraque, Mesaque e Abidinego. E ali o rei ali, o imperador ali, Nabucodonosor, é o que? Sedraque? Não, não existe os 2 não? Que isso, irmão, que isso? Esse meu sobrinho não é mole não. E ali Sadraque, Mesaque e Abidinego,
né? E ali o Nabucodonosor, ele cria ali uma estátua, e ele obriga todo mundo ali a se prostrar diante da estátua, né? E ali os meninos, né, que já conheciam a palavra, que dizia para não fazer, né, não fazer nenhum tipo de estátua de ouro, de nada, e nem se prostrar diante dela, eles falaram assim, não, a gente escolhe confiar na palavra, né? Já foi a primeira atitude de fé ali. E aí o rei fala, não, tudo bem, então vocês vão aqui na fornalha aqui, na fornalha de fogo, e diz que ele ficou bravo ali, acendeu ali, né, 7 vezes mais, e só do cara abrir ali a fornalha ali, o guarda morreu ali, né? E ali joga eles lá dentro, né? A gente sabe da história, quando o rei vai olhar de longe ali, vê um quarto homem andando com eles ali, diz que caminhando, né? Então estava até batendo um papo ali, e a gente crê que esse quarto homem era o Senhor. Provavelmente falou assim, tá quente aqui hoje? Tá tipo Flórida, né? Mas ali o Nabucodonosor fica doido e tira eles e fala, agora todo mundo vai adorar o Deus deles aí, porque isso é que é Deus, né? Eu amo essa história, né? Mas é o interessante que lá em Hebreus 11 é o capítulo da fé, depois você pode ler, e fala ali da história dos heróis da fé, os heróis da Bíblia. Lá em Hebreus vai falar assim, ó, alguns pela fé apagaram a força do fogo, né? E provavelmente falando a respeito deles, né? E eu acho isso interessante porque não apagaram o fogo, né? Eu aprendi isso uma vez no Subirá, nunca esqueci, né? O pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Diz que eles apagaram a força do fogo, porque o fogo estava lá, né? O problema estava lá, a circunstância estava lá, só que o fogo não queimou eles. Porque esse é o primeiro estágio da fé. Primeiro Deus apaga a força do fogo na nossa vida. Depois Deus ou apaga o fogo ou tira a gente do fogo, né? Depois Deus muda a circunstância. Mas antes de Deus mudar a circunstância, Deus muda o nosso interior, né? Porque quando a gente é capaz de descansar no meio do fogo, quer dizer que a gente está crendo. Quer dizer que a gente confiou, né? E se a gente teve fé, como a gente viu lá, quer dizer que vai funcionar, né? Então, eu acho interessante isso. Diz, ó, apagaram o poder do fogo. Então, eles não apagaram o fogo, apagaram a força que o fogo tinha contra eles, né? E esse é o primeiro estágio. Esse é o estágio da gente realmente conseguir descansar no Senhor, né? Da gente ser forte, né? Da gente... Tem um texto que diz, né? Se te mostrares fraco, né? No dia da angústia, sua força será pequena, né? É como isso, se o dia da luta você se abater, você se curvar diante da situação, você não vai ter, isso até no âmbito natural, isso é muito real, né? A gente vê aqui no jiu-jitsu, isso é muito real, né? Eu dou muito aula para iniciante, né, no meu horário lá, e uma das coisas que eu sempre falo com a pessoa, ó, se você estiver numa situação assim, não se apavora, né? Porque a tendência é se apavorar. O cara começa a espernear, já era. Aí o fôlego acabou, você perdeu todas as suas defesas, você não vai conseguir raciocinar mais. E a coisa mais natural que tem é se apavorar numa situação, né? O cara passou sua guarda, montou, os caras se apavoram. Calma, tá tudo bem. Você está respirando, você está vivo, tá tudo certo. O pior que pode acontecer é você dar 3 tapinhas e você vai sair dessa situação, né? Mas assim, quando a Bíblia diz, né, se a gente for fraco, se a gente for covarde no dia da luta, é isso, se a gente se apavorar, né, se o medo governar no dia da guerra, a gente não vai ser capaz de ter fé para vencer aquilo, né? Então assim, é quase que uma escolha, e por isso que a gente precisa saber conhecer a Bíblia, senão não tem como escolher, né? Mas é quase como uma escolha, ó. A situação é apavorante, mas a palavra diz isso. Então eu escolho confiar nisso, né? Eu escolho acreditar nisso. Esse ano Deus falou muito com a gente sobre Josué, né? Algumas pessoas aqui, eu lembro que a Diana trouxe aqui uma palavra sobre isso. E o que mais Deus falou para ele, né? Josué ali foi
Foi logo depois de Moisés, né? Como Moisés não entrou na terra prometida, Deus confiou a Josué essa missão: olha, leva esse povo. E o que Deus só falava para Josué: ó, Josué, ser forte e corajoso, não temas, né? Tipo assim, não deixa o medo governar, né? Ser forte e corajoso ali era o seguinte: tenha fé, acredite no que eu estou falando, eu só quero que você faça isso. Acredita, não deixa o medo governar. Continua, só vai na minha direção, não deixa o medo governar. Ele diversas vezes fala isso para Josué: Josué, não tenha medo, não se apavore, eu sou com você. Por quê? Porque a situação era de se apavorar, gente. Era uma guerra contra vários povos gigantes e a tudo. Os caras falaram, aqui não, né? Como é que vai ser isso? Aí ele falava: não se apavore, simplesmente creia, segue, vai, né? Era justamente isso, ó. Não tenha medo, continue. Interessante que a palavra não temas aparece 366 vezes na Bíblia. A palavra não, a expressão, né? Um para cada dia, ainda tem o ano bissexto ainda, né? Por quê? Porque todo dia a gente tem medo, gente. Todo dia vem uma situação contrária. Todo dia, né, existe uma questão onde a gente tem que confiar. E onde o medo governa, a fé sai. Não tem como. Onde a fé entra, o medo sai. Não temas. Acho interessante o relato de Pedro quando andou sobre as águas, né? Mais uma questão totalmente normal. Muita gente fala mal de Pedro, mas ele foi o único que andou sobre as águas, né? Então eu não falo mal de Pedro, quem sou eu? Mas era uma situação ali, diz que no meio da noite, uma tempestade no barco, Jesus tinha empurrado eles no barco, ó, vai para o outro lado, uma tempestade, quase afundando o barco, aparece Jesus de longe, alguém gritou: é um fantasma. Engraçado, né? E todo mundo aterrorizado. Aí Jesus fala: calma, sou eu, não é um fantasma não. E aí Pedro fala: ah, se é você, deixa eu ir então. Olha a ousadia de Pedro. E Jesus fala: vem, pode vir. E Pedro vai. E ele anda sobre as águas, né? Mas o texto diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. O vento estava lá o tempo todo, né? A circunstância era a mesma, não mudou nada. E ele foi de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com a direção de Deus. Ele teve fé, acreditou e foi. E o texto diz: quando ele começou a reparar, opa, negócio aqui, que maluquice é essa, né? E, cara, isso é muito a nossa vida, porque a gente muitas vezes tem a fé inicial. Não, eu vou, pô, Deus falou, eu vou. E aí começa a ver: mas que maluquice eu estou fazendo aqui? Com certeza ele falou isso, né? Que loucura é essa, rodando sobre as águas aqui, um vento da água, vou afundar aqui, né? E diz, quando ele reparou, ficou com medo e começou a afundar, né? E glória a Deus que Jesus conhece o nosso coração, sabe? E ele gritou socorro, o Senhor estendeu a mão, né? Então assim, ele, ainda que a nossa fé falhe, ele nunca vai falhar, né? Então ele conhece ali, ele orou, pediu socorro e o Senhor o pegou. E o texto diz que eles voltaram andando para o barco. Então ele andou mais uma vez, ó. Então ele andou 2 vezes, né? Então você não fale mal de Pedro, não. Se fosse nós, nem sair do barco e vou nada, né? Veio, vou nada, vai tupa. Eu vou ficar aqui mesmo. Mas assim, você vê que o medo atrapalhou, né? Então, Deus quer nos dar descanso antes de mudar a circunstância. Todas as vezes que eu consegui descansar no meio da tempestade, Deus mudou a circunstância. Eu até escrevi que eu estava lembrando, eu recém-casado, né? A gente vai fazer 21 anos de casado. Recém-casado, eu tinha uma empresa, né? Diana achou que estava casando com um empresário. Só faltou falar que era o empresário, estava falido, né? Mas era empresário. Empresário é empresário, eu não importo. A gente tinha uma escola ali, foi um tempo de guerra, Jesus.
E ali eu fiquei, aí ali tivemos que fechar a empresa, tudo. E assim, pô, recém-casado, homem, né? Ali, sem trabalho, ali foi sofrido para mim ali. E eu sofrendo, e eu procurando trabalho ali, uma situação ou outra. E tinha uma pessoa que eu tinha falado, já tinha passado um tempão. Era bem legal, era na minha área, era na Petrobras ali, só que não rolou. E aí eu lembro de um dia, assim, eu sozinho em casa, orando, e assim, me veio uma paz. Eu lembro até, chorei, assim, vi uma alegria, e como se assim, não, Senhor, eu sei que o Senhor tem alguma coisa, mas assim, de verdade, porque às vezes é até difícil explicar essas experiências com Deus, porque às vezes a gente fala, não, mas eu creio, mas sabe quando vem uma certeza assim que estava tudo bem? Está tudo bem assim, de um jeito que eu não conseguia mais me preocupar, era tipo assim. No dia seguinte o cara me ligou lá, consegui a vaga aqui, você não quer vir amanhã? E era um trabalho que foi uma benção na minha vida, foi muito bom. Cresci, ganhava bem, assim, e logo depois de 2 anos saí, porque não é Deus não está preocupado com o trabalho, né? Mas foi aquela experiência para mim, e todas as experiências que eu tive com Deus é muito maior do que a experiência, do que a solução, né? Como a Déia falou, é muito maior do que receber um dinheiro de alguém. É você saber, caramba, Deus está vendo, Deus se importa, sabe? Deus faz, e aí cada vez que você vive mais isso, você vê, caramba, Deus nunca falha, né? Então, quantas situações que eu falo, como é que eu saio dessa situação? Eu falo, não, mas Deus tem uma solução, né? Deus tem uma saída, Deus vai fazer alguma coisa. Porque a fé é isso, a fé é baseada no caráter de Deus, né? Não é só ouvir, é dar ouvidos, né? É uma convicção de quem Deus é. Isso é a fé. É uma convicção que aquele que falou é impossível que fale ou que minta, né? Que aquele que falou vai cumprir. Tem um texto que diz assim, que eu sou Deus que velo, isso aí, velo pela minha palavra. Tem umas palavras assim mais difíceis, né? Tem uma versão na NVI mais fácil, diz, observa a minha palavra para que se cumpra tudo que eu falei. Então é como se Deus falasse, olha, eu sou responsável por aquilo que eu falei. Deus fala isso, eu sou responsável, não se preocupa com isso. Só se preocupe em acreditar. Então parece difícil, mas o nosso único papel é falar, não, Senhor, eu acredito. Mas como é que eu acredito? Confiando e descansando, porque se eu não descansar, eu não acredito, né? É como se, sei lá, né? Meu pai falasse, olha, sexta-feira, passa aqui que eu vou... não tem mais pai, estou dando um exemplo. Eu vou te dar 100 mil reais, já separei aqui, está aqui o cheque. Eu vou me alegrar hoje, no domingo, porque eu já sei que é meu, né? Eu não preciso esperar a sexta-feira, peguei o cheque e me alegrei. Não, se meu pai falou que o cheque está lá, o cheque está lá. E eu posso me alegrar no dia que ele me falou que o cheque está lá. E nesse dia eu já posso descansar, me alegrar e saber que o cheque é meu. Mas cadê o cheque? Está lá. Né? Mas já está lá. E assim é o reino. Assim é o que a Bíblia diz. Aquilo que Deus já falou, já está lá. Né? Por isso que Efésios diz que Deus já nos abençoou no passado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já fez, já existe a provisão. Né? Então eu preciso saber. Eu só preciso saber que está lá. Aí eu já posso me alegrar. Não estou dizendo aqui que você, não, mas então eu não posso aceitar nenhuma derrota na minha vida, nunca posso ficar doente, se morrer alguém. Gente, isso tudo faz parte. O mundo aqui é mau, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? O próprio Jesus falou que nesse mundo a gente teria aflição. Isso é uma promessa. Essa aí a gente não precisa nem ter fé para ter, que vai acontecer. Nesse mundo nós teremos aflições, né? Não foi isso que Jesus falou? Então não tem jeito, tem aflição. Mas Jesus também falou, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não se curve diante das aflições, eu venci o mundo. E a Bíblia também diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então você quer vencer essas aflições, creia naquilo que eu digo, é isso que Jesus está falando.
né? Creia naquilo que eu falei para você. Amém? Vão ter momentos mesmo que a gente vai ter que administrar aqui dentro aquilo que a gente já sabe que é a vontade do Senhor. Quantas coisas Deus falou, né? E a gente obedeceu só que tinha dia que vinha aquele conflito, só que a gente tem que administrar e saber que é Ele que é responsável. Lembro quando a gente veio se mudar para cá também, né? É muita mudança, né? Eu sei que cada um aqui já passou essa fase também, né? Mas assim, a gente tinha uma convicção do Senhor que era para vir. Talvez se eu não tivesse, né? Quem veio sem isso é mais corajoso ainda. Mas ainda assim eu precisava de muita coragem. Eu tinha uma certeza que era para vir. Mas, cara, você não tem plano B, né? Você vende tudo, você acaba tudo, pega uma mochila cheia de criança que não fala inglês e vamos lá, né? Mas assim, né? Ali, glória a Deus que a gente tinha uma convicção de Deus, né? E a gente tem que administrar esse medo, porque caramba, Deus falou, mas e se der errado? E se eu chegar lá na hora, me barrar, manda voltar? Aí não tem nem para onde voltar, né? Já tinha entregado tudo, né? Então, são os conflitos que a gente tem que administrar dentro, né? Porque a obediência já foi dada, né? Por isso que assim, a coisa mais importante da fé é obedecer, só vai, né? É o que Deus falava para Josué, Josué, só vai. Não tenha medo, não se apavore. Por que Deus falou isso? Porque ele estava se apavorando. Só vai, crê, acredita. Ainda que pareça impossível. Amém? Eu tinha até mais alguma coisa para falar, mas assim, eu quero que a gente ponha em prática. O objetivo dessa palavra aqui não é trazer um ensino, poxa, foi legal, hoje eu aprendi uma coisa assim diferente. Hoje eu aprendi que eu preciso estar ouvindo e não ouvir para ter fé. Não. Eu quero te estimular a viver. Porque tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente tem e que é direito nosso, é para a gente viver. Você imagina Deus fazer, o seu pai fazer algo por você, você nem saber que tem, não usufruir nada disso, não viver nada disso, né? Nenhum pai se alegra com isso. Quando eu faço algo pelas minhas filhas, eu quero que ela usufrua, que ela viva. E Deus tem algo para mim, para você. Deus tem resposta, Deus tem milagre, Deus tem cura. Deus tem provisão. Deus tem paz, gente. Não é para a gente viver desesperado. Se a gente está vivendo desesperado, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu lá para que eu tivesse paz. Se eu não tiver paz, não valeu de nada o sacrifício dele por mim. Porque se ele morreu para que eu tivesse paz, eu queria orar por você hoje. Eu queria que a gente colocasse a nossa fé junto. Vamos unir a nossa fé. Quanto mais gente entende e vive isso no seu dia a dia, porque o Evangelho, o reino de Deus é dia a dia, gente. Não é igreja, não é, no domingo eu fiquei feliz, a palavra foi legal. E a gente vive como se nada disso fosse verdade. Isso não faz sentido, gente. Isso é uma religião, a gente não está aqui ensinando, falando, não é um clube de religião. É o reino de Deus, é aquilo que o Senhor veio fazer na terra, né? Gerar uma família que viva o propósito dele. Vamos viver o reino, né? Vamos trazer à existência as coisas do céu, como o Senhor fala lá na oração do Pai Nosso, né? Trazer que a vontade do Senhor se cumpra na terra como é no céu, porque não está se cumprindo, senão o mundo não estava como estava, né? Se a vontade de Deus se cumprisse perfeitamente na terra, o mundo seria outro, não é verdade? Quando alguém pergunta, mas por que o mundo está assim? Se Deus é bom, por que acontece tanta tragédia? Por causa disso. Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, que o inimigo tem tomado conta. E o Senhor conta comigo e com você para trazer a vontade dele do céu para a terra. E por isso que é uma batalha, por isso que é uma guerra, por isso que existe resistência, por isso que a gente tem orado para que a vontade do Senhor se cumpra. Amém? Amém. Eu queria te convidar primeiro a ficar de pé. Se coloca de pé aí, por favor, se você puder. Se você também não puder, levanta em nome de Jesus. Olha aí.
Vamos botar em prática. É interessante isso, porque o que Jesus fazia muitas vezes era isso, né? Quando ele ia curar alguém, ele falava, o que a pessoa não pode fazer? Era isso, o cara não pode andar, ó, se ponha de pé aí, o cara levantava. Ele tinha um ímpeto de obediência que era um sinal da sua fé, e aquilo fazia com que ele fosse curado, né? E eu creio que o Senhor vai começar a despertar em nós isso, sabe? Milagres mesmo, sobrenatural, a gente crê nisso, sabe? Deus fala com a gente, gente. Deus falar com a gente, isso já é um milagre, né? A gente tem tanta experiência, cada um aqui tem de Deus te falar com você. Se um Deus que é invisível, Criador dos céus e da terra, que você não vê, fala com você, e você sabe que é Deus falando com você, isso aí já é um motivo de você crer em tudo aquilo, em todo o resto que Deus fala a respeito de você. Amém? E eu queria começar orando, se você tem aí alguma enfermidade, alguma doença, algo que você tenha lutado, eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria que a gente orasse junto, eu queria que a gente começasse a experimentar junto, sabe? Gente, eu sem vira e mexe eu estou doente, não tem nenhum problema em estar doente, tá? Não entenda mal, mas eu creio que Deus tem cura, eu creio que Deus opera, eu creio que Deus continua sendo Deus, né? Continua sendo o Deus da Bíblia que a gente crê. Ou a gente crê ou a gente não crê. Então eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria que a gente orasse junto. Seja o que for, uma dor nas costas. Vamos orar, vamos impor as mãos, vai desaparecer. Vamos crer naquilo que o Senhor diz. Se existe aí alguma causa impossível, algo que você realmente precise de oração, vem aqui na frente, a gente vai orar também. Pode ser impossível para você. Essa palavra diz, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Você acha que existe algo que é difícil? Aquele que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, você acha que existe alguma coisa que para Deus, pô, isso aí, esse vai ser difícil, hein? Não existe, gente, não existe. Amém. Pedir pro pessoal me ajudar a orar aí. Em nome de Jesus. Se você sentir no seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, gente. Traz a sua causa, seja ela qual for, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera, Espírito Santo. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is your confidence. You never fail. Still stands. This is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. See you move the mountains, and I believe I'll see you moving again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. See you move the mountains, and I believe see you do it again. You made a way where there was no way, and I
santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Alô? Eu sinto de orar aqui ainda por todos nós, né? Senhor, eu oro por essa paz que excede todo entendimento. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, como igreja, nós repreendemos toda a ansiedade, todo o medo, todo o desespero, Senhor. Senhor, toda aquela opressão desse mundo, Senhor. A Tua palavra diz que o justo não teme a má notícia. Senhor, porque nós andamos, Senhor, pela fé, como o Gu falou. E eu oro para que cada um de nós hoje, no seu espírito, como Paulo orava, que seja fortalecido no seu homem interior. Senhor, para que cada um seja fortalecido, Senhor, para passar uma semana de vitória acima de toda circunstância. Senhor, que esse processo, Senhor, que o Gu descreveu, esse processo onde a fé opera e, Senhor, ele nos leva acima das circunstâncias, que tudo isso possa acontecer, Senhor, na vida de cada um de nós, seja qual for a situação. Essa é a nossa vitória, vitória que vence o mundo, Senhor, a nossa fé, e que o Senhor possa operar poderosamente, Senhor. Nós somos Teus. Somos, Senhor, diferentes, Senhor, dessa opressão desse mundo. Não precisamos, Senhor, nos sujeitar a isso, porque temos a Ti. E que isso traga glória, louvor, que tudo isso possa exaltar o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Como filhos amados, Senhor, queremos descansar em Ti, Senhor. Eu quero orar especificamente pelos homens, Senhor, que possam, Senhor, descansar em Ti. Toda provisão vem do alto. Tira todo o engano, toda mentira de Satanás, Senhor, que fala que o dinheiro vem do suor. Essa maldição já foi quebrada, Senhor. Nós somos Teus. Toda provisão vem do alto. Senhor, aquieta hoje o coração, Senhor, de todos esses homens, de todos os maridos que são os provedores, Senhor. Eles possam descansar em Ti, porque o Senhor é o provedor maior, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém. A gente queria chamar a Simone e o Bruno. Não sei que vocês oraram aí, mas o Matheus, né, queria orar por eles, né, amor? Antes. Porque eles vão se mudar. Vem cá, Bruno. Gente, vamos sentir falta deles. Mas eles estão indo morar em Orlando. É pertinho, né? Em nome de Jesus eles vão vir. Eles disseram que pode manter a escala deles na recepção que eles vêm. Aleluia! Amém. Vamos estender as mãos, gente. Vamos abençoar para que eles sejam fortes e corajosos em nome de Jesus. Senhor, vem sobre eles, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito, por toda a fé que tem crescido no coração deles, todo o conhecimento de Ti, tanto que eles cresceram em Ti, Senhor. Nós queremos como igreja abençoar, ser suporte mesmo em oração, Senhor, em fé, e que eles possam, Senhor, hoje já sair com essa palavra, essa semente maravilhosa, Senhor, e que eles sejam fortes, sejam corajosos, pelo poder, Senhor, do alto, eles sejam revestidos, fortalecidos em Ti, possam ir com coragem, com ousadia, Senhor, derrama ousadia, discernimento para descobrir, Senhor, a porta certa, por onde entrar, Senhor, que eles tenham experiências poderosas contigo. Eu oro para que seja, Senhor, um novo caminho, uma nova maneira de andar na dependência do Teu Espírito, que seja uma experiência diferente de tudo que eles já viveram, e eles possam Te ver, Te sentir, Te tocar, que o Senhor seja real, cada vez mais palpável para eles, que os olhos de fé sejam completamente abertos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém, glória. Amém. Vamos sentir falta mesmo, hein? Amém, Senhor. Que a gente possa essa semana exercer a fé, Pai. Aquilo que a gente aprendeu hoje aqui, Senhor. Caminhar, Pai, de acordo com a Tua palavra, com a Tua promessa. Não de acordo com os nossos olhos, Senhor. De acordo com as circunstâncias, Senhor. Mas que a alegria que brote no nosso coração seja aquela plantada por Ti, Senhor. Que a esperança que brote no coração de cada um aqui, Senhor, seja aquela baseada no reino dos céus, Pai. Daquilo que é liberado no céu, Senhor, e que tem poder, Senhor, de fazer diferença aqui na nossa vida, Senhor. Que a gente aprenda pela Tua palavra, Senhor, a ligar aqui na terra, ligar no céu, aquilo que é a Tua vontade, Pai. Como diz a Tua palavra, aquilo que a gente liga aqui na terra é ligado no céu, Senhor. E aquilo que o céu determina, não tem nada que pode impedir, Senhor. Oh, Pai, que o céu possa determinar na nossa vida, Pai, a Tua vontade, Senhor. A cura, a libertação, a transformação, Senhor. Uma nova vida, uma nova expectativa, Senhor. Um novo modo de viver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz e segurança, uma semana abençoada para cada um aqui, a cada família, em nome de Jesus. Amém.